Nem passou o carnaval, não tô entendendo. É uma viagem. E pra mim, quando passa o festival, também fica essa coisa de, tá, já é fim do ano. E aí tem os eventos que vão acontecendo, os próximos eventos, e é isso. Já começa um Agora ritmo já desacelerado, livro, as pessoas. Já é Feira do Livro. Eu tenho que preparar umas coisas pra Feira do Livro aí que eu vou. Eu fui me meter, né? Assim. Esse ano, acho que um dos temas, ou o tema central... eu não sei, a feira tá tão maluca que às vezes são 10 milhões de temas. Tem uma coisa de contos de terror. E aí me convidaram para contar alguns contos. Eu falei, não é minha praia realmente, eu tenho que ler para contar. Mas ok, né? Aí eu propus 1984, que não é um terror daqueles assim, clássico, mas é uma história terrível. Então eu tô relendo, não consegui ir muito além, como tu pode perceber nova, aqui. A caixa tá com a edição nova, já no português atualizado. E aí a outra é Frankenstein, que eu também não li. E eu tenho que apresentar isso na feira. Então, assim, eu tenho que contar a história. E isso não é uma operação simples. Tu vai contar a história sem, tu não vai ler. Eu posso separar uns pedacinhos e ler, claro. Não teria como ler. Não, mas é difícil contar uma história difícil, do George Orwell, por exemplo. É bem difícil. Eu acho que agora eu vou ter que... Não sei o que fazer. Eu vou pegar um resumo na Wikipedia e vou ler. Picaretagem. Falcatrua da máxima potência. Wikipedia ainda. A pessoa não foi nem até o final do Google ali, foi no Wikipedia. Wikipedia, a primeira. Vou pegar um resumo pra vestibulando, sei lá. Não, enfim, eu vou ler o troço. E a do Frankenstein tá aí? A do Frankenstein tá aqui, ó. Esse eu nunca li. O outro eu cheguei a comprar esse aqui do Alan Poe também pra pegar. Sim. Mas aí eles me pediram pra contar essa, né? Eu nunca fiz isso. Eu vejo o Fischer, que é professor de literatura, que tem, portanto, lá, né, os seus, sei lá, ele começou a dar aula muito jovem, ele deve ter uns 30 anos já de magistério, 30 anos contando as então histórias, ele pega um Machado de Assis e dá uma dissecada linda, dá uma contextualizada, parará, e, né, explica um pouco da trama, aí lê um pedacinho, um diálogo, aí volta. Eu vejo o Moreno também contando dos gregos, no sarau, lá quando ele pega, às vezes ele nem lê, ele só conta tudo que vai acontecer, que acontece, e fica preso. É muito... Mas é que isso, ele tem um domínio muito grande das histórias, né? Da história, não, além do domínio da história, porque isso eu percebo lá no sarau. As pessoas que são convidadas, em geral, são escritores ou pessoas que estão ligadas à história, à literatura. Mas são poucas as pessoas que têm a habilidade para contar. Porque é diferente de tu saber. É bem diferente. Tu vê, o Moreno, ele faz isso também há mais de 30 anos. Sim. Quer dizer, ele se interessa pela mitologia grega, ele lê e conta. Eu me lembro que o Jorge Furtado, que foi aluno dele no Anchieta, quando era, assim, segundo grau, entendeu? E ele já contava as histórias. Então, assim, claro, o cara vai pegando um jeito, uma manha, vai refinando, vai sofisticando um jeito de contar, que não é o meu caso. Eu nunca contei e vai ser a primeira e última. Então, assim, medo, potência máxima, né? E como eu tenho que ler uns troços antes para uma seleção aí que eu vou fazer, enquanto não passar tudo isso, eu tô louca que chegue... E quando é que é isso? O que é? O que tu tem que ler na feira? É novembro, né? Porque a feira vai começar dia 1º. Deixa eu ver aqui as datas exatamente. Eu acho que é dia 4. Isso. Dia 4 e dia 4 e dia 9. E o Moreno não vai lançar nada, não vai fazer nada na feira, porque a Cláudia estava lançando, né? A Cláudia está lançando Sangue Quente. Sangue Quente. O Fischer vai lançar também um livro é um livro bárbaro, que ele me deu a honra de ter feito a famosa orelha, que é um livro de perfis. É coruja, corpo santo e jacaré, que são
3 dos perfilados, digamos assim, né? Pelo Fischer. E não, acho que o Moreno não. O Moreno tá na Grécia, né? Bem saltitante. Ele nunca tinha ido. Habitat natural. Natural. E ele nunca tinha ido, né? Sabe, nunca tinha ido, sim, é que o cara conhece tudo, mas nunca foi. Eu acho que tinha até um certo receio de ir e chegar lá e a imaginação dele, tudo que ele construiu na mente... é antiga, né? Tem os resquícios lá. Tem os resquícios, mas tu... saber que ali naquele lugar houve a batalha não sei das quantas, ou dentro da mitologia, o fulano Zeus deu um rasante para pegar a moça ali. Que ele se transformava em cisne, né? Era uma das versões. E, bom, ontem eu fui fazer assim, eu fui dar uma caminhada aqui, coisa que eu nunca faço, caminhar aqui na beira do rio. E aí, cara, é demais, entendeu? Então aquilo ali fecha sábado e domingo e é quando a massa invade. Sim, porque eu me lembro do Fortunati ter dito que podia tirar as árvores porque ninguém usava, né? Sim. Então, isso ele não pode dizer Ontem. Olha, é uma massa. Gente, é uma quantidade exorbitante de pessoas. É uma muita massa, gente que muita gente. E durante a semana também, só não aproveita mais, porque obviamente tem os carros. Mas todo o tempo de manhã, de tarde e de noite tem gente correndo. Gente assim a perder de vista. E a usina do gasômetro fica bombando no domingo de tarde. E assim, criança, velho, pobre, rico, tudo. Todo mundo. Aí tinha muita gente andando de skate e bicicleta, e no meio, tudo uma confusão assim, de gente caminhando, correndo, bicicleta, aí um cara lá ouvindo um funk no último volume com o carro, o outro, chimarrão, água de coco, uma loucura. É muito bacana ver assim, gente na rua, né? Tão simples, é simples assim. É muito simples assim. Dividindo no mesmo espaço, pessoas de diferentes áreas, tudo, dividindo no mesmo espaço, todo mundo igual. Isso essa convivência assim dos diferentes, né? E que acabam sendo. É um aproveitar da cidade muito bonito e honesto, assim, simplesmente ir ali e curtir. As pessoas vão, o legal é que as pessoas vão, mas existe a possibilidade e ninguém curte, aquilo ali, se tivesse assim, se fosse aberto, ali agora vai ser uma freeway, entendeu? Com 6 pistas, 8 pistas, sei lá. Quer dizer, cada vez tu distancia mais as pessoas do rio, né? E as pessoas querem estar ali. E é uma pena que aquilo ali vai virar Aliás, hoje tem uma conversa, tem uma coisa lá na Câmara dos Vereadores exatamente sobre esse projeto aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. É uma... eu não sei o nome do troço no jargão, assim. É uma Assembleia Pública? Não. É outra coisa pública. Assembleia Pública... Deixa eu ver... Obra Cais Mauá. Sobre o... sobre a obra do Cais ou sobre toda a orla? Audiência pública vai discutir andamento das obras do Cais Mauá. Não sei qual é o andamento. O andamento no zero. Cais. No Cais Mauá, só a audiência mesmo. Não, mas esse aqui... eu acho que é hoje... Pois é. Deixa eu ver aqui. Outubro... Eu achei que tu ia contar quando tu falando que tava caminhando na orla, que tu ia caminhar, foi caminhar, e eu achei que tu ia contar, queria saber como é que tu chegou a encontrar aquele cara de novo, Não viu encontrei, mais. não, a semana passada eu não encontrei ele. A Jovem Sacate contou aqui num dos programas passados que encontrou um vizinho de infância, um vizinho de infância. Agora morador de rua. Assim, o cara... E não viu mais, momento... tu disse que ia voltar lá, talvez, pra tentar eu tentei 2 vezes achar ele ali onde ele fica, na José Bonifácio, ali num banco ali perto daquele negócio de boliche, né? Sim, boliche de bocha. De bocha. E eu vi só os outros caras ali, que polaco jura que ele jura que que faz parte. Que tudo que ele pode tudo.
Então, não encontrei. Eu queria encontrar, e aí me baixou uma Madre Teresa de Calcutá básica. Aí eu quero salvar o cara. Mas pelo menos entender o que aconteceu, né? Eu ia ficar muito curioso pra saber, tipo, reencontrar uma pessoa de muito tempo. Mas eu sei o que aconteceu. Que era próximo. Drogas. Drogas. Tem gente que é fraco e que se perde. Não é pouco. Não é assim. Como é que eu vou te dizer? Não é a regra. Mas algumas pessoas se perdem ou com álcool, que é uma droga lícita, ou cocaína, ou crack, ou sei lá o que. Entendeu? Até com maconha o cara pode se atrapalhar. Lógico. E perder o trem da vida. Perdeu o fio da meada. Perdeu o fio da meada. Exato, isso aí. Não, com certeza. Eu acredito que tenha sido isso. Porque é o mais possível, mais provável. É o mais provável, né? A pessoa deixa de trabalhar. Aí tu pensa assim, sabe? Claro que uma boa educação, uma estrutura familiar, etc e tal, tudo isso ajuda muito a pessoa a ficar manter o eixo. Manter o eixo, Mas não é garantia, né? Garantia zero. Garantia zero, Garantia zero. Isso é muito engraçado, porque tu cria vários, né, o mesmo pai, uma mesma mãe, tem, sei lá, 3, 4 filhos, e são todos muito diferentes, e um pode sair para assim, a mesma educação, sabe? Nunca é a mesma educação, mas, sabe, na mesma linha de valores, de tudo isso isso é deturpado, ou seja, pela sociedade, pela cabeça mais fraca de alguém, sabe? Tudo são reflexos de tudo, né? Principalmente quando a criança vai... mas o que eu penso assim é que é um fiozinho que nos une, é um fiozinho que nos segura a, digamos, a uma vida, entre aspas, normal. Sanidade. A sanidade. Não perdeu... a sanidade e aí esse teatro da vida normal. Entendeu? Porque, todo mundo, acho que às vezes tem vontade de dar chutar o pau. Tem gente que dá, só que volta, tem gente que não volta mais. Tem gente que não volta. E essa que é grande, se perdeu. Porque se a gente pensar bem, não faz muito sentido, né? Não tem muito sentido. Aí tá tudo bem. A vida. A vida? Nenhum, é um gap. Eu digo que é um espaço de tempo que tu fica aqui. Que tu fica fazendo aqui, o quê? sem saber o que. Sem fazer o quê. Por que tu tá aqui. De onde tu veio, pra onde tu vai? Não. Enquanto estou aqui... O que vou fazer. Então não faz muito sentido mesmo. E óbvio que daqui a pouco tem uma pessoa, né, assim, que se perde por esses pensamentos todos, né, essas dúvidas todas. Mas é muito... essa coisa da criação, né, da gente, da formação de um ser humano, de uma pessoa, de índoles, ou mesmo às vezes não é nem só de índole, mas às vezes de uma escolha da fragilidade da cabeça de um, de outro, e que um vai mais por aqui, vai mais por ali. Também dos acasos, né? Porque tudo é tão aleatório, aí daqui a pouco tu tá tentando uma coisa, não é aquilo, numa virada ali, numa quebrada qualquer, acontece não sei o que não foi tu que escolheu, mas que muda a tua vida. Muda a tua vida. E faz parte da tua formação de ser humano, de caráter, de valor, para o bem e para o mal. Para tudo, para o bem e para o mal. Exatamente. E às vezes é uma atitude que te pega de um jeito... e às vezes não é uma coisa que tu, assim, não foi tu que... Geralmente não é tu que escolhe, né? Aí tu vai, aí acontece e pronto, salvou a tua vida. Ou... Pronto, fudeu tua vida. Nessa autobiografia do Keith Richards, eu achei muito legal. E ele fala... E é legal porque é ele falando, né? Ele contando das histórias dele de criança... E de reações dele com a mãe, por exemplo, e às vezes tu fica pensando que são coisas mais normais do mundo. Tem atitudes que qualquer mãe pode ter uma atitude dela, que ela não é uma assassina, ela não é uma vigarista, né? Ela teve uma atitude X que pra ele, pelo humor que a criança tava naquele momento, por causa da maneira como ele tava também naquele momento, né? Porque ele podia estar, não dar bola, ou sabe, ou ter maturidade, ou estar num momento, sei lá que tu não dá bola, tem momentos que aquilo te pega de jeito e isso fica marcado na gente, gera, sei lá são pequenos traumas, pequenas reações que vão acontecendo na cabeça da gente que a gente vai ocasionar na nossa formação e nisso tudo, assim, da gente vai acabar determinando lá na frente um caminho, um rumo, uma característica, enfim,
a complexidade da vida. Né? Mas é que é muito louco mesmo. É muito louco. Bom, mas eu pretendo, quero ver se encontro esse cara. O cara. Sim. Deixa eu te falar, não sei se tu acompanhou aqui lá em Frankfurt o Luiz Rufato, que é escritor e que foi, deixa eu ver se aqui eu acho, ele, sabe quem é? Tu acompanhou isso? Vi, mas não li muito. Não te ligou muito, tá. Esse ano o país homenageado na Feira do Livro de Frankfurt era o Brasil. Sim. Aí a Daniela Thomas, que é bárbara, não sei o quê, foi lá, fez toda a ambientação, um pavilhão, super bacana, uma instalação, assim, sim, né? E foi uma comissão de, sei lá, não sei quantos, acho que 60 escritores brasileiros. Houve, inclusive, assim, uma certa crítica, sempre tem uma crítica em relação aos escolhidos. Sim. Aí alguém lá escreveu assim, eu estou tentando achar aqui, tá? Alguém escreveu assim, mas alguém da Alemanha falou, não, mas é uma lista racista, preconceituosa, porque só tem escritor branco. Tipo assim, só tinha um negro, acho que é o Paulo Lins, aquele do Cidade de Deus. E aí ficou aquele mal-estar, não sei o quê, né, que na real tem poucos escritores negros, né? E ele fez, o Luiz Rufato, ainda teve uma outra coisa que o Paulo Coelho... o Paulo Coelho é uma prima-dona, né? A Greta Garbo. O Paulo Coelho, eu acho que ele... eu não sei direito. O que eu li é que ele queria ter tido um tratamento especial como o cara que mais vende livros fora do Brasil, blá, 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 e não teve, e aí falou que não iria. Assim, a Greta Garbo disse que não iria. E aí Bom, enfim, ao Luiz Rufato coube o discurso de abertura, e ele, num estilo assim, Mujica, né, do Uruguai, falou de todas as mazelas locais, falou que a gente... ele começou assim, o que significa ser escritor num país situado na periferia do mundo, um lugar onde o termo capitalismo selvagem definitivamente não é uma metáfora. E aí ele vai, para mim escrever é um compromisso, bababá, fala do Brasil que nasceu sob a égide do genocídio, dos 4 milhões de índios que existiam em 1500, restam hoje cerca de 900 mil, vivendo em condições miseráveis, em assentamentos de beira de estrada, barará, bababá. Aqui fala também que existe aqui o mito da democracia racial brasileira, e que é um eufemismo. A nossa população é mestiça porque houve o cruzamento de homens europeus com mulheres indígenas ou africanas através de estupro e de enfim, exploração dos negros, e que até meados do século XIX, 5 milhões de africanos negros foram aprisionados e levados à força para o Brasil. Quando, em 1888, foi abolida a escravatura, não houve qualquer esforço no sentido de possibilitar condições dignas aos ex-cativos. Assim, até hoje, 125 anos depois, na abolição da escravatura, a grande maioria dos afrodescendentes continua confinada à base da pirâmide social. Raramente são vistos entre médicos, dentistas, advogados, engenheiros, artistas plásticos, cineastas, jornalistas e escritores. Invisível, acuada por baixos salários e destituída das prerrogativas primárias da cidadania, moradia, transporte, lazer, educação e saúde, a maior parte dos brasileiros sempre foi peça descartável na engrenagem que movimenta a economia. 75% de toda a riqueza encontra-se na mão de 10%, é uma loucura isso mesmo, né? De 10% da população branca, e apenas 46 mil pessoas possuem metade das terras do país. Uma loucura isso, né? Então, historicamente habituados a termos apenas deveres, nunca direitos, sucumbimos numa estranha sensação de não pertencimento. No Brasil, o que é de todos não é de ninguém.
E aí ele vai, fala da taxa de homicídio no Brasil, que chega a 20 assassinatos por grupo de 100 mil habitantes, o que equivale a 37 mil mortes por ano, que é 3 vezes maior do que a média mundial, esse número. E quem está exposto à violência, claro que não é a elite que está enclausurada com as suas grades, suas guaritas e blá, são os pobres, claro. Então, fala também do machismo. O Brasil é o vergonhoso sétimo lugar entre os países com maior número de vítimas de violência doméstica. Fala da intolerância, fala da Avenida Paulista, que é o local onde se realiza a mais importante parada gay do mundo, que chega a reunir mais de 3 milhões de participantes. Lá também é o lugar que concentra o maior número de ataques homofóbicos da cidade. E aqui tocamos num ponto nevrálgico. Não é coincidência, aí ele estava falando também da questão da orientação sexual, da hipocrisia. A população carcerária brasileira é formada basicamente por jovens pobres, negros, com baixa instrução, entre 18 e 34 anos. Aí fala do ensino, que é uma tristeza, né? Porque o Brasil, 9% da população permanece analfabeta e 20% são classificados como analfabetos funcionais. Então isso já dá 30%, então 1 a cada 3 brasileiros não tem capacidade de ler e interpretar os textos mais simples. Aí fala da perpetuação da ignorância como instrumento de dominação, mas temos avançados. A maior vitória da minha geração, diz o fato, foi o restabelecimento da democracia. São 28 anos ininterruptos. Pouco, é verdade, mas trata-se do período mais extenso de vigência do Estado de Direito em toda a história do Brasil. Infelizmente, no entanto, é pouco, é imenso o peso do nosso legado de 500 anos de desmandos. Somos um país paradoxal. Ora, o Brasil surge como uma região exótica de praias paradisíacas, florestas edênicas, carnaval, capoeira e futebol. Ora, como um lugar execrável de violência urbana, exploração da prostituição infantil, desrespeito aos direitos humanos e desdém pela natureza. Ora, festejado como um dos países mais bem preparados para ocupar o lugar de protagonista no mundo, amplos recursos naturais, agricultura, pecuária e indústria, enorme potencial de crescimento de produção e consumo, ora destinado a um eterno papel acessório de fornecedor de matéria-prima e produtos fabricados com mão de obra barata por falta de competência para gerir a própria riqueza. E aí ele fala, finalmente, fechando, que ele acredita no papel transformador da literatura. Ele é filho de uma lavadeira analfabeta e de um pipoqueiro semi-analfabeto. Eu mesmo, diz o Luiz Rufato, pipoqueiro, caixeiro de botequim, balconista de armarinho, operário têxtil, torneiro mecânico, gerente de lanchonete, tive o meu destino modificado pelo contato, embora fortuito, com os livros. E se a leitura de um livro pode alterar o rumo da vida de uma pessoa, e sendo a sociedade feita de pessoas, então a literatura pode mudar a sociedade. Em nossos tempos de exacerbado apego ao narcisismo e extremado culto ao individualismo, aquele que nos é estranho e que por isso deveria nos despertar o fascínio pelo reconhecimento mútuo, mais que nunca tem sido visto como o que nos ameaça. Voltamos as costas ao outro, seja ele imigrante, pobre, negro, indígena, mulher ou homossexual, como tentativa de nos preservar, esquecendo que assim implodimos a nossa própria condição de existir. Sucumbimos à solidão e ao egoísmo e nos negamos a nós mesmos. Para me contrapor a isso, escrevo. Quero afetar o leitor, modificá-lo para transformar o mundo. Enfim, ele fala também do negócio trata-se de uma utopia, eu sei, mas me alimento de utopias, porque penso que o destino último de todo ser humano deveria ser unicamente esse, o de alcançar a felicidade na Terra, aqui e agora. Bom, o discurso dele foi... Assim, o Ziraldo teve um piripaque, inclusive, depois foi hospitalizado, né? Porque falou, não, que não era para aplaudir, não sei o quê.
porque é de uma outra geração e achou que não pode, tinha que chegar lá e falar bem. Não sei lá qual é a fantasia do Ziraldo. Sim. Eu sei que ele foi hospitalizado, depois teve um... Depois disso, ele teve uma coisa, um mal-estar, coisa de pressão subiu muito, taquicardia, sei lá, teve um piripaque mesmo, sim. Se abalou. Mas que demais esse discurso aí, jogou uma merda no ventilador e ainda um discurso sacou o mote da literatura no final. Com poesia, com brilhantismo. Eu achei genial, assim. E não é comum, porque a gente, quando tem essa coisa de ser apresentado lá fora, é bem isso, fica aquela carnavalização, é tudo maravilhoso, aí já bota umas mulatas sambando e não sei o quê. Isso aí. E fica aquele clima de, tá tudo bem. Tentando mostrar como, então estamos aqui hoje, sendo homenageados, né, o Brasil, os seus artistas, uma potência em ascensão. É a sexta economia do mundo, em ascensão e com artistas maravilhosos, que de fato tem, mas assim, sabe, aí fica só nisso, só nessa exaltação a uma coisa que já não cola mais. Inclusive, tu estava falando isso, eu me lembrei, porque a revista The Economist, eles fizeram uma matéria na capa do The Economist, saiu dizendo... Teve uma imagem do Cristo Redentor, como se estivesse sendo lançado assim, como um foguete, e dizendo o Brasil está decolando. Decolou. E aí agora, no final de setembro, saiu uma nova matéria perguntando se eles era a chamada, o Brasil... Abortou, estragou tudo, abortou coisa, e aí fala que a economia estagnada faz pensar se a Dilma não teria que mudar de curso. E aí, questionando a administração da Dilma. Sim, ou seja, dizendo que não, que eles erraram. Que, assim, que o Brasil takes off, na verdade, voltou. Aí eles põem uma imagem e o Cristo voltando pro Brasil, voltando de cabeça para baixo para a terra, assim, pro Brasil. Vai explodir. Aqui dentro mesmo. Porque não foi a lugar nenhum, na verdade. Que não... E eles é legal, porque eles é uma revista super qualificada, e eles dizem, eles colocam isso, né? Eles mesmos se colocam como tendo errado. E eu dito uma coisa que no fim das contas eles dão conta que e eles mesmos publicaram, e eles dizem, há 4 anos atrás colocamos neste mesmo jornal, na capa, a foto do Cristo Redentor em ascensão, saindo como um foguete, com essa manchete, né? O Brasil takes off, o Brasil decola. E aí eles começam a analisar toda essa estrutura, desde do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, e se dá conta que, na verdade, até hoje nada. E nessa mesma matéria que ele falava da China, eram 3 países, era o Brasil, a China e a Índia, os países em ascensão. E aí eles já estão revendo seus conceitos. Porque é isso, porque a gente não dá pra que mascarar. Não se sustenta também. Porque se é uma economia robusta, porque tem muita gente consumindo e mais gente consumindo agora. Na China, sei lá, se 1% da população consome, já é uma galera, porque tem 2 bilhões de pessoas. Já é um monte. Então, assim, agora, sem educação, não há como tu construir alguma coisa que realmente se sustente com as próprias pernas, né? Porque essa de ficar mandando matéria-prima para os caras, não dá, né? É um país agrícola. Sim. Né? Então, assim, não dá, tia. Não é possível. Tu tem que entrar para a era industrial, ou enfim, tu tem que criar uma economia criativa, ou de tecnologia, enfim, não é, aqui no Brasil não se investe nisso, né? Não há... que trazer mais pessoas para esse mercado de produção, né, de consumo e de produção para realmente para fazer a máquina girar. Mas não ficar nisso, não ficar nessa coisa que... Aí a China vem e acaba decretando a falência de, por exemplo, a indústria do calçado que tinha aqui não existe mais, né? Não existe.
algumas fábricas, tipo assim, aquela Grandene que é daqui, por exemplo, foi parar lá no Nordeste, porque lá é mais vantajoso em termos de, sei lá, essas coisas de isenção fiscal para se, enfim, para se instalar, mas acabou, os caras faliram aqui, porque não há incentivo do governo. Enfim, esse é o Brasil que a gente sabe, esse é o Brasil que a gente vê, né? E um dos pontos que ele toca ali, realmente, a gente não tem esse... a gente está tão acostumado a só ter deveres e não ter direitos, e quando eu falo a gente, eu incluo as pessoas que não têm muita coisa, entendeu? Mas que estão consumindo agora, que são os trabalhadores assalariados de um salário mínimo, 2. Essas pessoas acham que não entendem que têm direitos, elas não estão habituadas a isso, né? Elas estão habituadas a uma lógica de ter que fazer as coisas, mas não ter direito nenhum, então não chegam a reclamar, não chegam a fazer valer não tem noção de cidadania clara, né? Elas se submetem às coisas, né? Então, eu acho que isso é meio uma coisa nacional, assim, entendeu? Quer dizer, é uma coisa geral, mas fica mais evidente para mim a essas pessoas que agora começam a entrar num giro de consumo e fica assim, o consumo como sendo o ideal de vida, entendeu? O ideal de vida da pessoa é poder comprar uma TV maior. É poder comprar aquilo que elas veem na televisão. Poder comprar aquilo que elas veem na TV. Porque o ritmo acaba virando esse, né? O ritmo das pessoas tu sai de casa para trabalhar, para ganhar o teu pão. E não é trabalhar para um bem maior, assim, um ideal de vida, um mundo melhor, escrever livros para um mundo melhor. Não, sai para trabalhar para ganhar o teu pão. E aí tu chega em casa e tu senta na frente da televisão e aí tu fica vendo e aí tu fica... a TV te apresenta. Tu não tem, as pessoas não criam um sustento para si. Então ficam sempre se enxertando de coisa, de objeto, de coisa, né? De fora para dentro. E aí isso são... a loucura do consumismo, que é uma praga mundial, assim, né? Que é uma praga mundial, que é um ciclo, né? Porque é isso, quanto mais tu tem, mais tu quer ter, nunca é suficiente. E aí tu vai lá e tu vê que as coisas mudaram e que tu precisa do novo, tem que estar sempre atualizado. É um ciclo realmente vicioso. Porque isso realmente é uma coisa viciante. Tem, mas aí tu precisa de educação, precisa de um pouco precisa de uma luz. Precisa de uma luz, Mas sabe aquele cara, o Banksy, o inglês, grafiteiro? Eu li aqui que aconteceu isso em Nova York, né? Ele está em Nova York, sei lá o que ele está fazendo lá, ele é um mês de residência artística. Ele não aparece, né? A figura dele não aparece. Ele tem um livro publicado. Mas aí diz que quem transitava pelo Central Park neste final de semana, o Banksy, postou um vídeo no seu site mostrando um tiozinho lá, um senhor numa barraquinha vendendo telas do Banksy supostamente falsificadas por $60. Só que não eram falsificadas, eram reais. Eram as dele mesmo. Acontece que o trabalho é original e cada tela é avaliada em no mínimo 20 mil pounds, 20 mil libras, 70 mil reais. Muitas das telas ficaram sem ser vendidas até o fim do dia. No total, o senhorzinho lá acabou faturando $420. Aí o vídeo mostra uma mãe comprando 2 telas para o filho, negociou um desconto. E ele que deu os quadros para o cara vender, assim, fazer parte da função. Na postagem em seu site, Banksy escreveu: ontem eu montei uma barraca no parque vendendo telas 100% autênticas e originais, assinadas por Banksy, por $60 cada. Abaixo do vídeo ele disse: atenção, essa foi uma ocasião única, a barraca não estará lá hoje novamente. Pós-divulgação. Pós-divulgação. Daqui tem, Spray Art 60 e tal, e eram dele. E essas telas são vendidas por 70 mil, né? Não, mais? 20 mil libras.
60 mil reais. Também é um jeito de brincar com isso, né? Sim. Com o que tem valor artístico, o que tem valor é o que está na galeria, o que está na rua não tem. E aí, né? O que é muito barato já não é muito... já desconfia. Só pode ser uma falsificação. Sim, não, vai estar ruim. Chinelagem. Chinelagem vendida na rua. Comprar um quadrinho. Tá vendo? É isso aí. Esses são os parâmetros. Os parâmetros. Tava falando esses dias, assim, tipo, guardadas as devidas proporções, obviamente. Mas, eu fui, que dia era, tava com os amigos ali no Bonfim. E aí, a ideia era sair só pra tomar uma cerveja, uma coisa. E aí, depois a gente vamos ver o que tá rolando no Ocidente, né? Tava tudo cheio, não tinha onde sentar. Aí fui olhar R$50 pra entrar no Ocidente. Eu achei uma fortuna. É uma fortuna. Uma fortuna pra entrar no Ocidente. O que tinha lá? Sei lá, uma festa. Era um sábado. Muito caro. E aí, daí começou todo um assunto, a gente discutindo, né? Eu não vou pagar 50 pilas, sabe? Eu acho que as pessoas que eu gostaria de encontrar no Ocidente também não vão pagar 50 pilas. Sabe? Virou uma coisa pop, sei lá, aquele atrolho de gente, que era um sábado. Eu lembro que era uma trolha de gente. Talvez eles tenham aumentado para diminuir. 50 reais. Aí a gente tem um amigo que falou assim, depois eles aumentaram o preço para diminuir. Eu disse, não, tinha que ter botado 10 pila. Aí ia ficar bom. Porque aí tu ia diminuir. Aí muita gente, 10 pila uma festa, eu não vou pagar 10 pila pra nessa festa. Que festa é essa, 10 pila? Eu não vou, uma chinelagem. E aí tá só os de fé. Eu acho, foi uma coisa que eu fiquei pensando. E é um pouco com relação a isso, assim. Se tu põe, quanto mais caro, melhor. Dentro dessa lógica consumista. E dentro da lógica é isso. Só que aí tu vai atrair um outro público. Daqui a pouco a senhora que comprou por $60, certo, ela achou lindo, maravilhoso. Eu vou comprar, tá aqui à disposição, vou ter. Mal sabe ela, não sei se ela sabe, se ela só achou bonitinho, se ela sabe quem é o banco, se vai comprar mesmo. Sei lá, eu achando que... E o cara dizia que era falsificado, será? Não sei, não sei se dizia. Porque aí ficam só as pessoas que vão, as pessoas que gostam mesmo, que querem ver, ou vou lá, sabe? E mesmo assim, se tá ruim, das pilas, tu entra, e tu vai, fica um pouco e vai embora, entendeu? Agora 50 pila realmente, vai vir uma